ver aqui. Bom, queria antes compartilhar um pouquinho com vocês, assim, de onde que veio isso, de como que cheguei nesse instituto para falar de amor e de conexões e design, né, de onde isso vem. Eu, desde 2015, mais ou menos, assim, eu fui movida por uma pergunta, e a pergunta que me veio muito, assim, eu estava estudando muito sobre futuro, coincidentemente, que é o tema do Hub Escola desse ano, né? E eu sentia muita falta de uma abordagem que olhasse um pouco para as relações. Então, a gente estava falando muitos espaços naquela época, estavam falando sobre construção de futuro, mas de uma perspectiva bem tecnológica, que eu acho que hoje já mudou bastante, 6 anos depois. Mas a minha curiosidade, ela estava muito no lugar das relações. Eu tinha uma sensação, assim, de que as relações diriam para que tipo de futuro que a gente iria construir e que as relações, elas estavam bem danificadas. Pelo menos as minhas estavam. Então, eu comecei a me questionar um pouquinho, né? Por quê? Como que a gente faz para as relações serem esse lugar de potência que pode ser? Porque eu acho que todo mundo já experimentou alguma vez uma relação, né, que você falou, nossa, me senti vista, me senti amada, me senti conectada, aqueles micromomentos que tudo parece fazer sentido, e aí, aí tem vários estudos que mostram como que isso conecta a gente, como isso ajuda no nosso bem-estar, como isso faz a gente viver mais, ser mais feliz, né, como isso alimenta o nosso propósito, como isso deixa a gente mais inteligente, assim, tem tantas coisas, mas é tão raro encontrar isso. Então, como que a gente faz para as relações serem esse espaço de potência que elas podem ser, assim? Então, eu fui movida um pouco por essa coceirinha e comecei a pesquisar e conversar com pessoas e tentar escarafunchar esse assunto. Fiz uma transição de carreira. Naquela época, eu vinha da publicidade, trabalhava com design thinking já, então era o meu olhar do design, estava no design thinking, mas eu comecei a extrapolar o design thinking, e aí hoje eu trabalho como facilitadora de processos, eu sou consultora de organizações, apoio na construção de processos de aprendizagem, principalmente com um olhar voltado para a cultura. Então, dentro desse olhar de como a gente olha para a cultura, que tem a ver com esse lugar de como as pessoas se relacionam, e a construção de comunidades. E eu criei dentro do Instituto Amuta, que aí o Instituto Amuta, ele tem 1 ano e meio, mais ou menos, ele é um filho de pandemia. Eu já tinha essa vontade há muito tempo de ter um instituto que pesquisasse sobre amor, sobre relações, e eu falava, não, vou fazer isso daqui a 10 anos, né? Tipo, coitada. E aí, acho que a pandemia, para muita gente, veio com esse, 10 anos, gente, 10 anos o quê, né? Agora, a vida é agora. E tava todo mundo em isolamento, inclusive eu, e precisando mais do que nunca de relações potentes. Então, o Instituto nasceu, falei, vai ser agora mesmo. E eu criei o Instituto, e eu criei dentro do Instituto essa abordagem que é o design de conexões, que eu vou contar um pouquinho para vocês do que ela é agora. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer pedido, podem mandar no chat, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho, mas a gente vai botar a mão na massa também, tá? Até falei quando a gente fez uma live, a Letícia, ela falou que qual sorvete seria se a minha oficina fosse um sorvete. Falei que é um sorvete de flocos, que ele derrete na boca, a gente vai falar de amor, mas a gente vai dar uma mastigadinha também. Então, aproveitando aí no clima da sobremesa pós-almoço. Falar um pouquinho para vocês do design de conexões. O design, ele vem de uma perspectiva, historicamente, a gente olha para o design, a gente pensava, o design, a gente já percebe uma evolução no design, né? Então, tinha o design de coisas, o design depois começou a ser muito atrelado à imagem, à publicidade, design de objetos, tem o design thinking, e a evolução do design é o design olhando para sistemas. Então, o design, em alguma medida, eu até brinco que é o protótipo de Deus, assim, porque o design, ele tem essa capacidade de pegar uma coisa que a gente imagina e construir essa coisa, colocar essa coisa no mundo, né? Então, o design, ele tem ferramentas, ele tem um pensamento, ele tem uma matriz ali por trás que, de certo modo, ele consegue construir coisas, transformar as coisas. E o design tem começado a ser usado para transformação de sistemas. Então, tem uma mulher uma designer que eu gosto muito, chama Terry, que ela fala que a nova fronteira do design é o design focar em ampliar os relacionamentos, ampliar as conexões. E no final do dia, quando a gente fala de futuro, de regeneração, a gente está falando o quê? Para a gente cuidar dessa regeneração de futuro, a gente precisa que as partes do sistema que não se viam comecem a se ver e se relacionar. E partes que já se veem
possam se relacionar de uma forma mais profunda. Então, o design de conexões, ele ajuda nesse olhar. Como é que a gente pode pegar e construir intencionalmente conexões que realmente têm a capacidade de regenerar e de ser lugares de potência, onde as pessoas estão na sua potência, onde as coisas que são criadas ali também nascem desse lugar de potência. Então, parte desse lugar. Uma outra coisa que o design tem uma capacidade muito boa é que o design, quando ele é um bom design, ele torna as coisas mais fáceis de serem usadas, mais agradáveis de serem usadas. E quando a gente fala de relações, a gente está falando de padrões muito enraizados. Então, a forma como a gente se relaciona vem de padrões que a gente vem seguindo aí há muito tempo e que a gente replica, simplesmente. Então, é uma questão de mudar. Para a gente mudar a forma como a gente se relaciona, a gente precisa mudar um pouco os nossos hábitos. Então, o design, ele pode ajudar a criar esses gatilhos para que mudar os nossos hábitos seja mais fácil ou minimamente mais agradável. Então, não sei se alguém já passou por isso, mas eu, por exemplo, quando eu comecei nessa jornada de transformar a forma como eu me relaciono, eu venho de onde eu caio, assim, é no lugar da raiva, onde eu caía mais, né? Mas ainda caio às vezes. Então, eu falo que eu tinha dentro da minha maleta só o martelo, eu saía martelando na cabeça de todo mundo. Mas mudar esse padrão não foi tão rápido. Então, eu precisei de como se fosse ir exercitando essa musculatura que a gente tem de relacional, assim. Então, do mesmo jeito que a gente faz exercício todo dia, se a gente quer cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, do mesmo jeito que a gente medita todo dia, se a gente quer cuidar da nossa atenção, a gente precisa também exercitar esse músculozinho aí para a gente ir mexendo nas nossas relações. Então, o design de conexões, ele vem bem desse olhar, assim. Vocês vão ver que a gente observa o que está emergindo, que padrões que estão emergindo nas relações que a gente faz parte, e a gente cria algum tipo de experimento que a gente possa fazer e que seja fácil e que seja simples para a gente repetir esse experimento por um tempo para ver o que acontece quando a gente experimenta esse tipo de coisa. E o design, o design de conexões, ele bebe de muitas pesquisas que já existem. Então, hoje, você pegar os cientistas sociais, a psicologia positiva, a própria biomimética, que tem um olhar para a natureza, tem muita coisa que diz para a gente sobre como que a gente pode se relacionar melhor. Então, o meu trabalho, ele vem de reunir um monte dessas pesquisas para a gente falar, peraí, então tem um monte de gente aqui falando que a apreciação funciona. Então, vamos criar alguma coisa para a gente se apreciar mais? Então, passa um pouco por aí. Então, assim, esse é um pouco do resumo, assim, do design de conexões, e aí eu costumo falar que as conexões significativas, muitas vezes elas acontecem por acidente, né? Então, todo mundo já viveu uma conexão significativa e que ótimo, mas muitas vezes é muito mais acidental do que intencional. Então, aqui a gente vai inverter esse olhar. A gente vai colocar a nossa intenção para a gente construir conexões significativas. Então, a gente se coloca como agente ativo desse processo e a gente potencializa, amplifica muito mais as chances da gente construir conexões que são significativas. Tudo certo até agora? Boa. Então, uma coisa que eu acho importante alinhar também, antes da gente colocar um pouquinho a mão na massa, é do que a gente está falando quando a gente está falando de amor. Amor é uma palavra que ela significa muitas coisas, né? Então, a gente fala que a gente ama sorvete, que a gente ama uma pessoa querida, que a gente chama... Então, o amor, ele tem muitas definições possíveis para o amor. E eu tentei escarafunchar ali para tentar encontrar uma definição que fazia sentido para mim. E é isso, eu não tenho a pretensão de dizer que é a única definição possível. E eu acho muito legal que o Krishnamurti, ele fala assim que o amor nunca vai ser abarcado totalmente pela linguagem. Entrei no Mood do chat. Design de conexões é uma metodologia, sim. Se você quiser saber mais sobre o assunto, você entra no Instituto Amuta, que essa é uma metodologia que eu construí dentro do Instituto Amuta, uma abordagem, eu poderia dizer. Voltando aqui, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o amor a gente nunca vai conseguir entender completamente com a racionalidade, com a linguagem, mas uma coisa que é muito importante da gente talvez setar como base é entender do que a gente está falando quando a gente fala de amor, porque senão a gente pode cair em dinâmicas violentas que pretensamente estão se propondo a ser espaços amorosos, assim. Então, muitas vezes nos espaços onde a gente tem mais afeto, são os espaços em que a gente mais tenta colonizar o outro, em que a gente mais tenta mudar o outro. Então, a Bell Hooks, ela fala muito sobre isso, que é muito comum a gente cair numa dinâmica de relacionamento abusivo simplesmente porque a gente não está entendendo o que a gente está falando quando a gente está falando de amor. Então,
Dito isso, acho importante ter uma definição. Eu criei a minha própria definição, que é a definição que chama amuta, que é uma palavra que eu inventei. Mas, para explicar o que é, eu vou usar duas referências, que são as referências que eu mais utilizei, assim, nessa construção. Uma é Humberto Maturana. Vocês conhecem o Maturana? É um neurobiólogo chileno, faleceu recentemente. E ele traz uma visão de amor de que amar é ver o outro como um legítimo outro na convivência. O que ele quer dizer com isso? Assim, para mim, foi a mudança de chave total. Porque muitas vezes nas relações, especialmente com as pessoas que a gente nutre muito afeto, como às vezes os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges, a gente tende a querer que o outro haja como a gente agiria. Então, no seu lugar, eu faria tal coisa. Ou a gente quer que o outro cumpra com as nossas expectativas, supra as nossas expectativas. Então, a gente está o tempo todo querendo não legitimando o outro como o outro. Para que a gente se relacione, a gente precisa pensar muito parecido, a gente precisa ter escolhas muito parecidas, a gente precisa ter visões de mundo muito parecidas. Mas isso não é amor. Isso pode ser qualquer outra coisa. A gente pode ter carinho, a gente pode ter afeto, mas o amor, ele nasce desse lugar onde eu vejo o outro. Eu vejo e legitimo o outro como um outro. E aí, juntando com essa definição, tem uma definição do budismo, que eu acho maravilhosa, de que amar é desejar a felicidade genuína do outro. E aí, felicidade genuína para o budismo é basicamente quando a gente deseja que o outro se desperte nas suas principais virtudes, assim, nas suas virtudes mais elevadas. E aí, juntando esses dois conceitos, para mim, o amor é quando eu te vejo como um legítimo outro. E quando eu te vejo, você consegue se potencializar na sua mais ampla potência, assim. E é isso que acontece quando a gente está impactado pelo amor. Então, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tenho uma metodologia que eu uso muito, que é o Thinking Environment, que tem uma coisa que chama dupla de pensamento. Não sei se alguém já passou por isso, mas basicamente na dupla de pensamento você fica 5 minutos falando sozinho e a outra pessoa está só ali escutando. Isso, para mim, foi uma das coisas que eu percebi, o tanto que o amor tem essa capacidade de elevar mesmo a nossa inteligência. Porque quando a pessoa está ali te dando atenção, funciona como quase se fosse um catalisador, assim. Então, se você experimentar pensar sozinho, eu fiz isso, eu fiz esse teste. Eu botei meu timer, 5 minutos no meu celular e comecei a falar sozinho, 1 minuto e meio eu já estava confusa. Mas quando alguém está me dando atenção, o meu pensamento ele vai. Então, esse tipo de atenção, quando a gente recebe, ou seja, quando a gente está sendo visto, a gente consegue ir muito mais longe na nossa capacidade de ser, na nossa capacidade de pensar. Então, quando o amor está presente, ele consegue ajudar a gente a potencializar quem a gente é e crescer dentro desse amor, assim. Então, é um pouco por isso eu acho o amor tão urgente, porque o amor, ele desbloqueia a potência das pessoas, desbloqueia a potência das organizações, desbloqueia a potência dos sistemas. Então, eu acredito que construir esses espaços intencionalmente, onde a gente vai encontrar esse amor que deixa a gente mais inteligente, como a Maturana fala, é muito necessário para a gente construir os frutos que a gente precisa, que a gente quer. Então, por isso, eu acredito que todos nós precisamos ser agentes ativos nisso. Todos nós precisamos ampliar nossa capacidade de ser designer de conexões, de entrar dentro dos espaços e facilitar para que esse fluxo de amor aconteça. Assim. Então, isso é um pouco da base, assim, de onde vem também a lógica do design de conexões. Como que qualquer um de nós consegue entrar num espaço e quase que evocar o amor para que ele esteja presente, para que desbloqueie essa potência desse grupo, das pessoas que estão ali, capacidade que a gente vai fazer junto. Então, esse é um pouco da ideia, assim, de onde vem, assim, do que a gente está falando de amor. E aí, antes da gente entrar um pouquinho mais, assim, quando a gente pensa no design de conexões, foi igual eu falei com vocês, a gente parte do que é, assim, né? Então, eu queria convidar vocês a fazer um momento de journaling, de escrita. Então, quem não tiver aí com papel e caneta, se puder pegar, eu acho que funciona melhor escrever à mão nesse momento. Pode escrever no fluxo do seu pensamento. E eu vou colocar para vocês uma primeira pergunta para vocês escreverem. Eu vou dar 5 minutinhos, depois eu vou dar uma segunda pergunta para vocês escreverem. 3 minutinhos, na verdade. Tentem escrever assim no fluxo mesmo, tá? Falar pergunta todo mundo aí. Tá. A pergunta é: o que nas suas relações mais energiza você? Deixa eu ver aqui. O que nas suas relações mais energiza você? Vou colocar uma musiquinha aqui tranquila e vou dar uns minutinhos para vocês escreverem.
Agora, uma segunda pergunta, também vou dar 3 minutinhos. O que nas suas relações mais frustra você? Bom, gente, deu tempo aí para dar umas refletidas. Queria ouvir alguém, uma, duas vozes, só para integrar um pouquinho. O que mais energiza e o que mais frustra vocês nas relações? Sinto vontade de compartilhar.
Oi, posso falar um pouquinho aqui? Primeiro que eu fiquei feliz, assim, porque eu acho que eu mais facilidade de entender o que me energiza, tive até um pouco de dificuldade de entender o que frustra. Então, acho que é porque há um bom tempo eu tenho cultivado boas relações, assim, que não tem me frustrado muito. Então, o energiza saiu bem fácil, e o frustra eu tive que resgatar um pouco, mas isso é só um comentário, assim, à parte. Acho que de energiza eu coloquei muito sobre poder trocar experiências, vivências, memórias com as pessoas, assim, de forma transparente, de forma leve. Acho que isso é uma coisa que me energiza bastante, assim, e aprender ou ensinar também essa troca, acho que essa troca de vivências, de acontecimentos, assim, com as pessoas é o que me energiza muito. E que frustra é exatamente não ter essa segurança, assim, você não tem essa segurança para ser transparente, para trocar com as pessoas, isso pode me frustrar um pouco. Se eu falei alguma coisa e eu vejo que a pessoa, sei lá, não entendeu de alguma forma, ou entendeu de outra forma e levou para frente de outro jeito, assim, acho que isso pode me frustrar um pouco. E acho que uma coisa que eu coloquei aqui também, incoerência em outras relações, assim. Eu até me senti meio egoísta, né, tentando controlar as relações de quem eu me relaciono, mas acho que tem alguns pontos assim que sei lá, eu não gosto de me relacionar com pessoas que têm relações fortes com pessoas, sei lá, homofóbicas, né? Porque não faz sentido nenhum para mim ser amiga de alguém que é amigo de uma pessoa claramente homofóbica. Então, acho que foi mais ou menos esse meu apanhado aí. Obrigada, Camila. Mariana, que levantou ali a mão, quer compartilhar também? Oi, pessoal. Bom, foi um pouco assim no mesmo caminho que a Camila falou, mas o que me energiza muito é a troca, né, de uma relação, né? Existe uma reciprocidade, as pessoas lembrarem da gente em pequenas coisas, iniciar um diálogo. Eu acho que, na verdade, o centro de tudo para mim é o diálogo, né? As pessoas saberem falar, saberem ouvir, escutar a tua opinião, de fato, dar valor, não precisa concordar, mas o fato de escutar e de dar um contraponto é o que me energiza, é o que me faz querer estar ali, né? E o que me frustra é exatamente o contrário disso, né? Quando não existe o diálogo aberto, transparente, quando as pessoas perguntam e não escutam de fato o que você está falando, não dão importância, ou então não levam em consideração a sua opinião só porque é diferente da delas. E isso é uma coisa que me frustra muito, né? Então, a falta de diálogo é uma coisa que acaba, atualmente, tem me afastado das pessoas. Quando eu não consigo manter um diálogo, quando eu vejo que as pessoas não estão abertas para conversar, isso tem me afastado um pouco das pessoas. Obrigada. Muito bom. Flávio, tá? Então, eu busquei fazer um exercício um pouquinho diferente, assim, porque eu percebo que muitas vezes a gente coloca nosso sucesso da relação ou nossa frustração na outra pessoa. Então, eu busquei olhar para mim para ver o que eu sinto e quando eu estou nessas boas relações. E aí eu coloquei aqui que o que me energiza é quando eu sei que eu posso me entregar, que eu posso confiar, que eu posso ser espontâneo, que eu sinto que tem diversão, que há entusiasmo. E o que me frustra, eu coloquei principalmente a questão de quando eu não consigo ser eu mesmo, quando eu preciso seguir um outro caminho para me expressar com aquela pessoa. E aí coloquei aqui também essa parte da comunicação, mas eu coloquei muito mais relacionado à minha dificuldade de me comunicar. Quando eu estou numa relação que eu tenho aqui, sabe assim, quando você tem que pisar em ovos, como diziam, não sei se alguém conhece esse ditado, mas eu coloquei essas observações. Obrigada, gente. Alguém mais quer complementar? Interessante que apareceu muito, né? Troca,
diálogo, poder ser a gente mesmo, né, nas relações, é uma coisa que eu também sinto muito parecido, assim, de, às vezes ter que ficar pisando em ovos na relação, e aí tem um conceito que é muito legal, que é o conceito da congruência, não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes a gente não consegue ser congruente com as pessoas, e é claro, isso muitas vezes é nosso, mas muitas vezes também tem a ver com o ambiente onde a gente está, né, que ser a gente mesmo às vezes tem um custo muito alto, dependendo de onde a gente está, né, muitas vezes nas organizações a gente sente isso muito. Então, é bem, bem legal ver esses padrões. E, na verdade, é simples, né? Se a gente for parar para pensar, assim, é transparência, é diálogo, é troca, é a gente ver o outro, é a gente dar atenção, é a gente dar afeto. Mas, muitas vezes, é muito difícil a gente conseguir cultivar isso, né? E aí, também acho que vale trazer um pouquinho desse olhar. Por que é tão difícil, assim? Por que às vezes é tão difícil? E dentro desse olhar, eu trago muito um olhar dos meus estudos da interdependência e de um olhar mais sistêmico e de como que nós, como indivíduos, fazemos parte de um todo e a gente é influenciado por esse todo. Então, querendo ou não, escolhendo ou não, o ser humano que a gente vai ser, que a gente vai se tornar, tem muito a ver com a cultura onde a gente está. Então, lógico, a gente vai, em alguns momentos, tendo conversas como essa, que desaprisionam a gente em alguma medida, mas a gente faz parte de uma cultura. E a cultura que a gente faz parte, hoje, é uma cultura que a gente herdou do patriarcado europeu. E aí, patriarcado, não, esse olhar de patriarcado que eu trago de um olhar que o próprio Humberto Maturana compartilha muito, que não necessariamente o patriarcado ele vem antes da forma como os homens tratam as mulheres. Então, isso é uma coisa interessante de olhar. Assim, tá? Independente de ser homem ou mulher, nós todos fazemos parte do patriarcado europeu. Nós todos herdamos esse patriarcado. E nós somos filhos da colonização, nós somos filhos da dominação. Então, assim, a gente está fazendo parte de um sistema que ele tem algumas características, assim, que vão dizer como a gente vai se relacionar. Teve uma vez que eu vi uma palestra de uma mulher que eu sou muito fã, eu já trouxe ela para a algumas vezes, chama Asa Jerry, recomendo muito. Depois eu posso mandar para vocês o nome dela, como escreve. E ela traz uma fala muito forte, assim, de quando é que a gente viveu algum tipo de relação com o outro no qual a gente não tentou dominar, se apropriar, colonizar, excluir. Então, a gente vem desse contexto, assim, e a gente replica isso. A gente exclui, a gente tenta colonizar o outro, a gente acha que tem uma verdade única. Então, é por isso que a gente está muito nesse lugar, né? A gente exclui o outro. Então, a gente está dentro a gente está replicando essa cultura que a gente faz parte, né? E uma cultura que, especialmente, mais fortemente nos últimos anos ainda, é uma cultura muito narcisista. Então, a gente está muito voltada para a gente mesmo, a gente, às vezes, tem muita dificuldade de ver o outro. Então, a gente se relaciona com o outro. Tem um filósofo que eu gosto, chama Byung-Chul Han, que ele fala que a gente se relaciona com o outro como se fosse um espelho nosso, só que a gente não pode se relacionar com o outro dessa forma, a gente só pode consumir. Então, a gente está o tempo todo vivendo relações de consumo com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, a gente herda também uma coisa da nossa própria economia, que é extremamente meritocrática. Então, só depende de você, e isso mina a nossa capacidade de solidariedade. Então, a gente está dentro desse sistema. Então, eventualmente, a gente não vai conseguir cultivar todas essas coisas que a gente falou, que são, por um lado, extremamente simples, né? A troca, o diálogo, o olhar um para o outro, né? A transparência, a gente poder ser a gente mesmo, porque a gente vem desse lugar onde, ser você mesmo aqui não vai rolar. Eu tenho uma coisa que me marca muito, que é como é que a gente trata as crianças, né? Muitas vezes a única coisa que a gente precisa fazer é perguntar para as crianças o que você pensa, o que você quer. Só que a criança não tem, a gente trata a criança como se ela não soubesse o que ela quer, como se ela não tivesse possibilidade de escolha. Então a gente está o tempo todo replicando essas dinâmicas de poder, de dominação, de subjeção, de exclusão, de colonização, em muitas das relações que a gente está. Então, por isso também é muito importante, é urgente a gente mudar esse padrão e começar a construir comunidade. E aí eu falo muito de comunidade, e aí um conceito de comunidade assim que eu gosto muito são espaços onde a gente encontra pertencimento. Então, para mim, esse é um dos princípios básicos de comunidade, encontrar pertencimento. Só que pertencimento também tem uma coisinha aí no meio que é complicada. Hoje de manhã a gente até estava num encontro, a Letícia estava sobre cultos, que toda vez que a gente cria pertencimento, a gente pode cair no risco de excluir o outro. Porque quando a gente está dentro de um grupo, a gente começa a entrar em conformidade social. Então, assim que tem um autor que eu gosto muito que ele fala, para pertencer,
eu preciso entrar em conformidade. Naturalmente, pertenço, eu entro em conformidade, é assim, todos nós. Então, com isso, não basta o pertencimento dentro desse olhar de eu pertenço. Então, quando eu falo de pertencimento, chama Julian Stott, o autor, fala sobre isso. Ele até vai estar no nosso festival e a gente fez uma entrevista com ele já e ele falou bastante sobre isso. Então, o pertencimento para mim eu pertenço no sentido de eu sinto que eu faço parte de algo maior do que eu, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu importo dentro desse todo. Quem eu sou importa dentro desse todo. Eu tenho um papel, eu tenho uma voz, eu importa quem eu sou dentro desse coletivo. Então, para isso a gente precisa de amor, né? Que é rever o outro como legítimo outro. Então a gente tem um espaço onde a gente pertence, onde a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que a gente faz parte de algo que está para além de nós como indivíduos, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente pode ser a gente mesmo, porque a gente importa, quem a gente é aqui no meio faz sentido, né? Importa aqui dentro. Lembrei de uma história muito rápida, assim, para compartilhar, que é a história dos porcos espinhos. Os porcos espinhos, que eles falavam que é uma lenda, né? De uma fábula, lembro só, não esqueci a palavra correta, mas de que os porcos espinhos, eles estavam com muito frio, então eles ficaram todos juntinhos para poder se cuidar dentro nesse momento de frio. Só que eles começaram a se espetar, porque eles são porcos espinhos, e eles resolveram se afastar. Só que quando eles se afastaram, eles viram que era pior do que quando eles estavam juntos. Então, eles voltaram a ficar juntos, conscientes de que cada um tinha o seu espinho, mas que eles precisavam uns dos outros. Acho que, para mim, comunidade passa um pouco por isso também, sabe? A gente sabe que a gente precisa uns dos outros, a gente sabe que a gente depende uns dos outros, e a gente conserva a nossa diferença e a gente aprende a lidar com ela em alguma medida, né? Então, eu acho que esse olhar é bem legal. A Ana perguntou sobre o que é comunidade e o que é rede. Ótima pergunta, Ana. Eu falo mais de comunidade, eu gosto da visão de rede da Margaret Whitley, que é de onde eu bebo um pouco, mas queria te ouvir também. A comunidade, dentro dessa perspectiva da Margaret Whitley, é que a comunidade ela tem um círculo menor, assim. Então, a comunidade, a gente consegue se cuidar de alguma forma mais próxima. A rede nós estamos todos conectados, mas não necessariamente eu te conheço, não necessariamente eu sei quem você é, não necessariamente. Então, eu preciso de pequenos núcleos de comunidade, onde eu tenho um pertencimento mais elevado, uma confiança mais elevada, uma resiliência mais forte, mas conectado dentro dessa rede de pessoas interconectadas, assim. Aí ela fala que a rede, muitas vezes na rede, a gente às vezes é até um pouco mais egoísta, assim, porque no sentido de eu não conheço você profundamente. Lógico que eu sei meu impacto em você, mas eu não te conheço profundamente. Então, muitas vezes nas redes a gente entra numa relação até onde faz sentido pra gente, assim. A gente tá ganhando alguma coisa, então eu tô dentro dessa rede, eu tô contribuindo com essa rede, pode ter uma relação ganha-ganha, mas é diferente da comunidade, onde eu tenho um círculo um pouco mais, de um pouco mais forte de cuidado, assim. É como eu vejo, a partir desse olhar da Margarete, mas queria te ouvir também um pouquinho. O Márcio levantou a mão, vou passar para ele, depois eu queria te ouvir, tá? Vai lá, Márcio. Legal, obrigado. Eu super gosto que a gente estresse esses dois termos, não sei o quanto a gente precisa se prender a eles, assim. Mas queria contribuir minimamente aí com a pergunta da Ana, entendendo que necessariamente uma comunidade ela vai estar envolvida em uma identidade comum aos membros. E a rede não. A gente pode ter uma rede sem a necessidade de ter uma identidade, né, única. Claro que ela vai se caracterizar, claro que ela vai ter um aspecto assim, né? Mas uma comunidade sem identidade não é uma comunidade. Então, essa é a minha contribuição para os nossos pensares aí. E eu não estudo tanto sobre isso, tá? Eu vivo e gosto muito do assunto. Então, assim, quem está estudando a definição de comunidade e rede não é parte do meu consumo de estudo, assim. Então, estou trazendo muito de sensibilidade aqui. Ana, você quer contribuir antes de passar para a Daniela? Quero, assim, eu li um livro do Martin Buber sobre comunidades de 1929, eu gosto de ler mais os antigos. E ele falava uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, a comunidade ela não se sustenta por um interesse ou por uma causa. A comunidade se sustenta na comunidade.
nas pessoas, né? Isso fez muito sentido para mim, porque na década de 90 eu vivi em Israel numa comunidade, num kibbutz. E aí, para mim, fica essa vivência da comunidade, né? Quando a Carolina falou assim, de acordos e intenção, eu entendo que a comunidade ela se autogerencia, né? Então, ela tem participação e decisão, muitas vezes, de todos. E fomentando eu estou no desafio de fomentar ecossistemas de inovação social nos territórios em Minas Gerais, no interior, e eu me esbarro, assim, estando dentro de um contrato com um grande cliente, eu tenho limites, tem decisões que certos atores não vão poder decidir, né, por contrato mesmo. Então, eu fico pensando assim, aonde que eu vou chegar mais pertinho de comunidade, aonde que eu estou chegando em rede. Os nomes realmente não importam, mas eu preciso entender os contornos para eu entender, assim, alinhar as expectativas de participação, sabe? E quando ampliar para ecossistema aí mesmo? Como é que é? Quando ampliar para ecossistema, né, aí mesmo que o negócio fica ainda mais complexo de entender os contornos, assim. Você pode ter redes dentro de ecossistemas, né? Você pode ter comunidades dentro de um ecossistema. É isso. Daniele. Então, gente, estava escutando aqui, eu acho muito bacana, assim, esse tema. Eu vim recentemente de uma vivência em comunidade também, porque eu tinha essa investigação, eu trabalho bastante com aprendizagem já há alguns anos. E aí eu ficava pensando, se fala tanto em comunidade, né? E aí surgiu a oportunidade de eu ir morar numa comunidade, eu fui, fiquei 1 ano e meio, voltei agora em fevereiro, e é engraçado, assim, porque é realmente algo que... e eu faço parte também, né? Vivi uma experiência em comunidade e faço parte de uma rede que se chama Pulsar. Então, eu consigo ter, não necessariamente uma pesquisa tão teórica, mas mais prática, assim, e é muito legal ter essa pesquisa mais prática, esse olhar, né? De uma comunidade que vive e que existe um propósito muito claro, assim, né? E uma segurança psicológica, né? Claro que existem conflitos, né? Mas uma comunidade intencional, né? Como a gente chama, onde as pessoas moram e convivem juntas, assim, existe um contexto muito diferenciado, assim, né? Existe uma confiança, existe um interesse genuíno, assim. Eu ouvi esse termo esses tempos e eu acho que é muito, muito real, né? Um interesse verdadeiro, assim, né, com o outro, né, do cuidado com o outro, de uma rede de apoio, né, e necessariamente redes não necessariamente oferecem redes de apoio a todos os momentos, né, às vezes são outros objetivos, né, objetivos mais profissionais, de projetos, enfim, existem diferentes contextos, assim, mas comunidade, eu acho que é algo mais subjetivo, e eu tenho a tendência a ver grupos menores, assim, porque normalmente são em pequenos grupos que a gente consegue gerar mais conexão e, né, proximidade, assim, né, redes eu já imagino, né, espaços maiores, conexões diferentes, assim. Então é isso, minha contribuição. Eu adorei as contribuições, gente, muito bom. E eu achei interessante que vocês trouxeram, em alguma medida, um pouco né, vocês falaram de comunidade tem uma identidade, a comunidade ela se faz na relação, ela se sustenta nas pessoas, a comunidade depende de um contexto, e é bem um pouco do que eu trago, um pouco de comunidade. Eu trouxe, depois dos meus estudos assim, de comunidade, eu trouxe 3 elementos que, para mim, é o que forma a comunidade, que é a identidade, justamente, a identidade, dentro dessa identidade, é a identidade que gera pertencimento. Dentro dessa identidade, vai muito do tipo, somos da mesma rua, desde, né, até a gente acredita numa coisa comum, então tem algum nível de identidade, isso é o que gera pertencimento, e é o que, em alguma medida, também a gente precisa ficar mais atento, porque é o que eventualmente gera exclusão de quem não compartilha com aquilo. E para a construção de identidade, aí entrando no que a Ana trouxe, para mim, em alguma medida, a gente precisa ter espaço
para a gente ter algum papel nessa história. Então, não necessariamente precisa ser uma super autogestão, mas eu preciso ter algum papel, eu preciso, sabe, eu preciso ter algum lugar onde eu vejo que eu importo, que seja no meu microcosmos de 3 pessoas dentro dessa comunidade que tem 100, mas eu preciso ter algum papel, e eu preciso construir acordos, eu preciso fazer parte, em alguma medida, de algum desses acordos, assim, porque senão eu vou perdendo, e aí, para mim, comunidades onde há pertencimento, porque senão, obviamente, pode ter um culto, onde a gente tem uma super identidade, onde as pessoas não participam absolutamente em nada, né? Elas são, há uma imposição, assim. Então, para a construção de identidade, para mim é super importante ter acordo, ter papel e ter propósito. E esse propósito, para mim, não é o mais importante, definitivamente, porque para mim tem um autor que eu gosto muito que ele fala: as pessoas até podem se atrair para uma comunidade pelo propósito, mas elas ficam pelas pessoas. É pelas pessoas que elas se encontram ali, é pela vibe, é pelo jeitão que as coisas acontecem. Então, passa um pouco por isso. Vou mandar aqui para vocês, que eu salvei aqui, o artigo da Margaret Whitley, que eu encontrei, que fala sobre redes e comunidades. E ela fala muito também sobre esse assunto. Vai dar uma olhada. É em inglês, mas dá para jogar no Google Tradutor. E a identidade, né, um dos pilares. O outro pilar que eu uso para a construção de identidade é relações. Então, justamente por isso, a gente precisa construir relações. E aí eu uso uma dupla, que é autonomia e intimidade. Então, as relações onde a gente constrói, a gente precisa ter algum nível de autonomia e a gente precisa ter algum nível de intimidade também. Então, essa balança ela precisa ser cuidada para que haja relações horizontais e interdependentes, e não relações de dependência vertical. E a gente precisa de viver a experiência junto. Isso é uma das coisas mais importantes. Tipo, se a gente for parar para pensar, as pessoas que a gente virou amigos são pessoas que a gente viveu coisas junto, assim. Então, uma comunidade, a gente precisa ter contato, a gente precisa ter fricção, a gente precisa ter criação de contexto. Como a Daniela falou, a gente precisa ter experiências vividas de maneira compartilhada. E essas experiências, elas vão ajudar a dar mais ou menos significado para essa experiência que a gente vive de forma compartilhada, assim. Então, as experiências vão ser super importantes para isso acontecer, assim, para a comunidade parar de pé. E aí, quando a gente começa a estudar sobre rituais, a gente percebe que, historicamente, os rituais, eles iam produzindo coesão social de acordo com a necessidade dos povos, assim. Então, você vai ver que caçadores e coletores, eles precisavam de um tipo de coesão social, então, por isso, eles viviam determinado tipo de rituais compartilhados, para que eles pudessem cuidar dessa cooperação, para viver o tipo de vida que eles precisavam viver. E aí a gente vai vendo os rituais evoluindo conforme a necessidade foi evoluindo. E aí a gente chega hoje, qual é o ritual que a gente tem? Presente, shopping, a gente só tem ritual consumista, né? Então a gente começa a ver a perda de significado, a importância da gente criar rituais para criar o tipo de coesão, de cooperação que a gente precisa hoje, que é um nível de cooperação muito mais complexa, porque a gente está interdependente, nossas tribos são cada vez maiores, né? Então a gente está cada vez mais interdependente, com pessoas completamente distantes, a gente precisa criar um outro tipo de cooperação hoje. Então, a gente vai aumentando o nível de complexidade dos rituais que a gente precisa viver juntos também. Mas aí eu acho que eu entrei numa complexidade bem grande aqui, né? Mas só para dar um panorama geral, assim, do design de conexões, que aí vem essa tríade, identidade, relações, experiências. Então, a gente vai nessa tríade aí para poder cuidar disso. Eu queria fazer com vocês uma atividadezinha para a gente poder avaliar um pouquinho como que andam as nossas comunidades, as comunidades onde a gente participa, assim. E aí eu queria sugerir da gente fazer um raio-x, assim, de olhar, peraí, olhando para as comunidades que eu tô, como é que está a saúde dessas comunidades? Por exemplo, a Ana comentou desse trabalho. Pode talvez escolher essa comunidade que você está trabalhando, comunidade, barra, rede, barra, ecossistema, que ela está trabalhando. Você pode escolher sua comunidade de família, pode escolher qualquer grupo que você pertence, para a gente tentar olhar para esses 3 lugares da identidade, das relações, das experiências, tentando olhar um pouquinho como é que está a saúde dessa comunidade nesses 3 aspectos. Assim, acho que vai ser mais fácil até de vivenciar um pouquinho desses conceitos. Então, primeira coisa, eu vou pedir para vocês escolherem. Então, vou dar um minutinho só para vocês listarem, assim, grupos que vocês fazem parte. Qualquer grupo, não precisa ser uma comunidade como a gente está chamando aqui. Pode ser a família do meu namorado, sabe? Tipo, dá uma listadinha aí, trabalho, esporte, enfim. Dá um minutinho só para vocês pensarem, listarem algumas para fazer o exercício.
Agora eu vou sugerir de vocês escolherem uma dessas que, talvez uma dessas que tem mais impacto para você agora, que faz mais sentido para você olhar para ela. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Vocês vão ver que o que está aqui de ver. Primeiro, simplesmente olha para essas afirmações aí, depois eu explico essa segunda parte. Dá uma nota de 1 a 7 para cada um desses itens. Então, por exemplo, estou olhando aqui para a comunidade, sei lá, do Impact Hub. Então, no Impact Hub, eu tenho espaço para compartilhar meus sonhos, histórias de impacto positivo no mundo? Tenho muito, 7. Tenho, mas podia um pouquinho mais, 5. Não muito, 2. Então, é uma nota, assim, lógico, bem subjetiva, mas para você olhar para essa comunidade específica que você faz parte. Olha aqui para esses 8 itens e vou dar 5 minutinhos aqui para vocês darem avaliar aí num caderninho mesmo, mas anotem aí que a gente vai precisar dessa nota daqui a pouquinho. Rolou, gente? Tudo mais de um tempinho. Tá bom. Façam agora uma média, assim, né? Então, vamos supor, o que está de rosa, você soma e divide por 3. O que está de lilás, soma e divide por 2. E o que está de azul, divide por 3. Só para a gente ter uma média desses 3. O que está de vermelho é identidade. O que está de lilás é relações. O que está de roxo ali, azul escuro, é experiências. Então, só para a gente ter uma noção de como que está, assim, em cada um desses aspectos, nessa comunidade que vocês estão.
Volta na tela só para terminar rapidinho, por favor. Claro. Eu ia pedir para falar de novo como é que é o cálculo. Não sou da matemática, eu me perdi. Como é que é, João? Não escutei. Fazer? Eu não escutei. Tá me ouvindo? Agora sim. Como é que é o cálculo que tem que fazer? Soma a sua nota, vamos supor, a primeira aqui, essas 3 de rosa, você deu 5 para a primeira, 5 para a segunda e 5 para a terceira. Vou fazer aqui para facilitar. Deu 15, aí você divide por 3, a sua média da cor rosa é 5. Aí a sua média da cor lilás também somar e dividir, e para a gente chegar numa média de cada uma das cores. Tá bem, obrigado. Quem for terminando, vou pedir para preencher aqui no Mentimeter. Vocês vão clicar e aí vocês vão cair aqui, tá vendo? Ai, peraí, deu errado. Vou arrumar aqui. O Mentimeter deu errado. Então vamos ignorar o Mentimeter. Façam a média aí. Quem for terminando, manda aí no chat. Marcele, esse link que eu mandei aqui está funcionando. Eu peguei lá da tua... Esse aqui Ah, deu? Tá bom. Tá o segundo, né? é o segundo, é. Tá ótimo. Beleza. Então, quem terminar de fazer a média, só sobe aqui no Mentimeter, só para o primeiro colocar a média de identidade, o segundo de relações e o terceiro de experiências. Posso mudar a tela aqui para o Mentimeter? Não entendi o link que é para usar. É esse último aqui, porque para mim não deu. Isso. Para mim não deu, tá falando que não tem questão nenhuma. Não, vai esse segundo aí que a Luísa mandou. Acho que ela Ô, Lu, mandou manda de novo. no direct para você, né? Aqui no chat, para todo mundo não ver. Ah, será? Gente, não. Tá aqui, everyone. Peraí, deixa eu mandar aqui de Você novo. mandou everyone in waiting room. Mandei aqui. Valeu. Não. Enfim. Ah, eu não sabia que não podia dar nota quebrada. Vou arredondar a minha média, peraí. Redonda para baixo ou para cima aí, vai. Para a gente ter uma noção. Sempre fica bem equilibrado, mas só para a gente ter uma noção aí. Quando vocês responderam essas perguntas, ficou algo mais forte para vocês, assim, das comunidades que vocês fazem parte? Do que é mais presente, do que é mais ausente? Quer compartilhar? Posso falar? Pode falar? Pode falar no microfone? Vai lá. Para mim ficou assim, eu escolhi fazer do Hub, mas da equipe, assim, né? E aí só ressaltou uma coisa que para mim já fica muito evidente por conta da pandemia, né? Eu sinto muita falta da gente fazer experiências juntos, muita falta. E é uma coisa que eu já ouvi diversas vezes aqui dentro, mas dá saudade, assim. A famosa saudade do que a gente não viveu, porque eu já entrei na pandemia aqui. Mas assim, um vôlei, sabe assim, um vôlei, uma praia, uma coisa, uma memória gostosa. Uma bagunça, assim, sei lá, um perrengue, uma limpeza de praia, uma coisa assim eu queria. E aí isso é muito importante para mim, e aí aqui foi onde baixou a minha notinha. É isso. O resto para mim tá ótimo, mas as experiências, ai meu coração.
Parece que na pandemia a gente perdeu um pouco essa serendipidade, né, da relação, assim, que a gente vivia. Quem mais? Para mim também foi evidente. E aí eu vejo como que eu às vezes quero e eu tô com preguiça também. Daí eu. Porque eu. Puta, ai, vou lá de novo, mais um negócio online que eu já, sabe, super seleciono agora, porque senti que preciso sair daqui, ao mesmo tempo ainda não dá para fazer, ou quando dá, agora a gente viu que tem um alcance tão grande no online que às vezes a gente fica tão limitado, eu já penso já. Mas enfim, sinto super saudade. Letícia, perrengue, a gente já passou alguns juntos, sempre bom, conecta, né? Então, é isso. Obrigada. Alguém mais? Eu vi que identidade ficou bem maior, né? Achei curioso, assim. Identidade estava lá em cima e experiências lá embaixo. Curioso. Vou compartilhar aqui agora com vocês. Como eu falei com vocês, muito do que a gente constrói no design de conexões vem de, beleza, entendemos que precisamos de experiências, por exemplo. Precisamos viver mais experiências juntos. Precisamos fortalecer isso. Ou, entendemos que a gente precisa de fortalecer a nossa identidade, as pessoas não estão... Por exemplo, uma coisa que eu acho super desafiadora em comunidades é a questão da participação, né? Porque muitas vezes a gente chega nas comunidades como uma mentalidade de consumo muito grande, e aí a gente tem dificuldade de entender o nosso papel ali dentro, de encontrar esse papel. Então, vamos partir de que, às vezes, a gente parte desse olhar, a gente diagnostica como que está esse estado, e aí a gente faz um experimento. E experimento, ele é sempre baseado em alguma hipótese, né? E a nossa sorte é que tem muita pesquisa para falar de como as pessoas se relacionam. Então, as nossas hipóteses, elas geralmente são baseadas em pesquisas. Então, eu selecionei aqui. A gente já tem quase 100 pesquisas selecionadas, divididas dentro desses três aspectos. Eu selecionei aqui 3 de cada para compartilhar com vocês. E aí eu vou compartilhar minha tela, eu vou ler para vocês, compartilhar minha tela com essas pesquisas, e queria ouvir de vocês ideias de coisas que talvez já tenham vivido, ou que vocês tenham uma ideia de algo que poderia ser experimentado dentro desse aspecto, com base nessas pesquisas, para que a gente leve, como se fosse sair desse workshop com algumas ideias de coisas que qualquer um aqui poderia experimentar. Tá? Então, só para resumir, eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar as pesquisas e vou abrir espaço para caso vocês tenham alguma ideia, que vocês já tenham vivido, algo parecido a ver com essa pesquisa, ou uma ideia que surja agora. Bom? Então, aqui, as 3 pesquisas que eu selecionei de identidade, a primeira tem muito a ver com propósito. Essa pesquisa aqui mostra que eles fizeram um grupo controle com salva-vidas, e metade dos salva-vidas, eles ouviram histórias que eles chamaram de benefício pessoal, que era quais as vantagens que você ganha ao ser um salva-vidas. E a outra metade, eles leram histórias de pessoas que foram salvas. O que aconteceu, como que foi a história, né, que olhava para isso. E aí, o segundo grupo, o segundo que escutou as histórias que eles chamaram de grupo de sentido, né, que eram as histórias de o que aconteceu quando as pessoas foram salvas, eles se inscreveram com 43% mais horas de trabalho na semana seguinte, e eles estavam com 21% mais comportamento de suporte, que basicamente estavam mais impelidos a ajudar. Ou seja, o grupo que se conectou com as histórias aumentou, elevou muito mais o seu propósito do que aqueles que ouviram, que souberam sobre as vantagens de ser um salva-vidas. Então, aqui fala um pouco sobre o poder das histórias para a construção de propósito. Então, quando a gente está construindo propósito, a gente tem em mente que as histórias são muito poderosas. O segundo, falando de papel, eles têm um estudo que chama de IKEA Effect. A IKEA é uma loja gringa, acho que não tem no Brasil, pelo menos aqui não tem. E eles fizeram um estudo em que 52 pessoas foram divididas em 2 grupos. E um dos grupos recebeu uma caixa que ela estava pronta e o segundo ia montar a caixa, eles podendo ter opção de escolha. E o que pôde montar estavam dispostos a pagar 63% mais do que os que não montaram. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de comunidade, muitas vezes eu, pelo menos, vou falar por mim. Eu quero que tudo dê certo, quero que tudo seja perfeito, que a experiência seja incrível.
Mas, muitas vezes, a gente não cria espaço para que as pessoas possam contribuir, para que as pessoas possam colaborar. E se as pessoas não têm espaço para contribuir, elas não sentem que a casa é delas. Eu lembro uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a dar workshop. Eu acabava o workshop e eu ficava, tipo, 1 hora arrumando a sala do workshop. Aí um dia, a pessoa que estava dando workshop comigo, meu amigo, falou: por que a gente não pede ajuda para as pessoas? Aí eu, nossa, que chato, né? Tipo, a pessoa tem que ficar arrumando a sala. E, tipo, aí a gente foi testou, porque eu não aguentava mais ficar 1 hora lá arrumando o workshop, foi para a sala do workshop, e a gente falou: gente, quem pode ajudar a arrumar a sala? A sala foi arrumada em 5 minutos, e as pessoas começaram a sentir que elas estavam fazendo alguma coisa. E isso é uma coisa que eu tento sempre ter em mente, assim, né? Dessa coisa de ter espaço para as pessoas poderem construir. Comunidade, ela é construída colaborativamente, né? E o terceiro é de acordos. Eu acho super curioso essa pesquisa que eles fizeram na Califórnia, que eles colocaram sinais que mostravam para a pessoa qual era a velocidade que ela estava. Não era igual alguns desses sinaleiros que tem aqui no Brasil, que a gente passa, se você passar acima de 60, você é multado. As pessoas não eram multadas. Elas simplesmente tinham um sinal ali muito explícito de que elas estavam com a velocidade que elas estavam. O simples fato de elas terem a informação de como elas estavam, fizeram com que elas diminuíssem a velocidade em 22%. Então, quando a gente fala de criação de acordos, muitas vezes a nossa tendência é dizer para as pessoas: faça isso, faça aquilo outro. Mas muitas vezes tudo que a gente precisa é evidenciar a informação, oferecer uma forma das pessoas terem a informação, porque isso chama feedback loops, né? A gente está o tempo todo buscando informação para adequar o nosso comportamento. E muitas vezes a gente não encontra essa informação, e quando a gente encontra, a gente consegue adequar o nosso comportamento para ser mais coerente e mais adequado para aquele contexto, assim. Alguém tem alguma ideia ou já viveu alguma coisa que materialize alguma dessas pesquisas? Eu acho que eu já. Quando eu morei em um kibbutz também, igual a Ana estava falando, né? Eu também tive essa experiência. Morei num kibbutz em Israel e eu cheguei lá com 40 amigos, assim, do Brasil todo, só que lá já é uma comunidade, né? Então, as pessoas já são conectadas lá, já tem essa conexão, já se conhecem. Então, a gente chegou lá meio de paraquedas. E para a gente se sentir mais pertencente a esse kibbutz, a gente foi separados. Então, eu podia escolher uma pessoa para ser minha irmã ou meu irmão naquele kibbutz, daqueles amigos que foram comigo. E alguma família do kibbutz iria adotar a gente. Então, a gente foi adotado por uma família e começamos a viver a vida da família também, sabe? Tipo, eles faziam jantares e chamavam a gente. E, sei lá, final de semana iam para um clube e chamavam a gente. Então, a gente começou a viver essa vida do kibbutz, né? Então, foi uma experiência que, enfim, que faz você se sentir pertencente a esse grupo, né? Mesmo não sendo, né, teoricamente, porque a gente passou só 3 meses lá. Então, acho que foi isso. Massa. Vai lá, Letícia. É acho que é de papel, que é no sentido de quando tinha alguma coisa, algum evento, algum festival que eu achava muito legal, o que eu mais gostava era de voluntariar lá. Era mais legal do que o evento. Assim, tipo, vai ter um Creative Morning, eu vou lá ajudar a passar margarina no pão. E aí eu ia lá ajudar a passar margarina no pão. E era muito divertido, de ver as coisas também era muito divertido, assim, mas não sei, tem alguma coisa sobre isso que é muito legal. Tinha um em Porto Alegre, teve 2014, 2015, que foi o Share Fest. Pra mim era muito legal ajudar a galera a desmontar, assim. Até porque eu conseguia ficar na cidade 2 dias só, né? E aí o evento era muito pouquinho, e aí antes do evento, depois do evento, era muito legal. Tava lá varrendo a parada e carregando caixa, não tinha espaço, a gente ficava dentro do carro no meio das caixas. E assim, as lembranças que eu tenho são essas. E eu boto fé que eu vivi coisas legais nos workshops, nas palestras, mas eu não registrei. O que eu registrei foram esses momentos, assim. Tô varrendo a sala descalço, o pé sujo, e tá muito divertido. Márcia, vai lá. Bom, podia trazer aqui uma fila grande, assim, de referências. Inclusive, acho que amanhã, às 5h30, vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui dentro da Hub Escola, né? Quem curtir aí expandir o tema sobre comunidades vibrantes, assim,
a gente pode continuar essa conversa que se inicia aqui, amanhã às 5h30. Mas eu venho, então, né, como gestor de comunidade, de uma linhagem muito longa, assim, de gestores de comunidades, né, de uma história do Impact Hub que começa lá em 2002, anfitriando uma grande cocriação da ocupação de um território geográfico numa das favelas mais vulneráveis da África do Sul, né, Soweto. Então, essa turma vem de lá fazendo coisas que me formaram, assim, né, como gestor de comunidades. Isso tem aí alguns anos de história. Então, o propósito, né, da comunidade na qual faço gestão, ele, de fato, é o que constrói uma narrativa muito engajadora, assim. A gente falou desde o início sobre transformar, né, esse lugar num espaço radicalmente melhor para todos, assim, né, pelo viés do caminho do meio, assim, onde tem o mindset de negócios, mas esses negócios orientados a serviço, estando a serviço às pessoas e o planeta Terra, assim, né? E de uma certa forma a gente fala isso, constrói a narrativa baseada nesse propósito e que mobiliza a galera que, né, se reúne ao redor dos 100 Impact Hubs do mundo, né? O lance do papel me remeteu muito a como começam os lugares de encontro dessas comunidades no Impact Hub, onde cada Impact Hub no mundo realiza a cocriação do espaço físico. E já desde lá do primeiro, assim, né, os próprios membros desenhando os móveis que iriam para o espaço e depois construindo esse mobiliário e esse mobiliário indo para dentro do espaço físico, né? E como o papel do Art of Hosting, que foi construído assim ao longo dessa história do Impact Hub, né, favoreceu para a construção dos acordos que são colocados dentro do Hub, assim, o que é possível, o que não é possível, acordos para o espaço físico, acordos contratuais de fazer parte ou não fazer parte, né, como que a gente se trata, quais são os nossos valores, assim. Então, acho muito legal ter referências em cada uma dessas áreas aqui. Até a Lu e eu, a gente estava conversando ontem sobre a mudança de um acordo que pode acontecer aí na frente com a liberação da pandemia, que é os membros podem ter a chave no coworking que tem porta para a rua e dentro do prédio tem um banco, que uma coisa é os membros terem chave de uma casa onde a responsabilidade de tudo que acontece é daquela comunidade, mas o banco não é parte da comunidade e a comunidade se encontra nesse prédio. Então, tudo isso acaba sendo parte, assim, né, quando a gente tem comunidades que se encontram no espaço físico e outras, assim, não só as relações, mas também os acordos de ocupação do espaço, né. Muito massa, adorei esse exemplo bem completo, assim. Obrigada por compartilhar. Vou passar aqui para o próximo, de autonomia e de intimidade, os dois. Esse de autonomia eu amo, esse exemplo, que é o que eles fizeram. Tinha uma escola em Washington e os pais estavam super desengajados nessa escola com a educação dos filhos. E aí, o que eles fizeram foram visitas nas casas desses pais, e essas visitas elas tinham duração de 1 hora, e basicamente eles faziam 3 perguntas para esses pais. Não, eles não falavam, você tem que se engajar, nada disso. Eram 3 perguntas do tipo, que educação? Eu não lembro exatamente das perguntas, tá? Mas eram perguntas do tipo, o que é educação para você? Por que a educação do seu filho é importante? O que você precisa? Eram perguntas meio de realmente se colocar a serviço da escuta ali dos pais. O aumento da participação dos pais foi em 70%. 70%. Eu acho isso muito interessante, porque se a gente falar de comunidade, o que mais pega, geralmente, é engajamento. As pessoas não se engajam. Porque, igual a Cacá falou, a gente não está mais online, a gente não tem mais tempo, a gente está enfiado em milhões de coisas. Se a gente se interessar pelas pessoas, será que o engajamento não aumenta? Então, eu acho que é um ótimo exemplo de autonomia, porque eles mantiveram a autonomia dos pais. Eles não falaram que os pais estavam errados de não participar da vida dos filhos, eles não tentaram impor nenhum tipo de comportamento. E aí, para gerar autonomia, uma coisa que eu falo muito no Design de Conexões, a gente precisa dar atenção às vezes. A gente dá atenção para as pessoas, a gente aumenta a autonomia delas. Assim, é muito interessante, eu adoro esse estudo. E de intimidade, o estudo que eu coloquei aqui,
é um estudo que tem muito a ver com... Tem vários estudos de perrengue até que a Letícia falou, mas esse é um estudo de rir junto, que eles pegaram um grupo de pessoas e dividiram em 2 grupos. E no primeiro, uma pessoa estava com os olhos vendados, e eles tinham a mesma missão, que era colocar a bolinha num lugar. Só que no primeiro grupo, eles estavam de olhos vendados e a pessoa ficava orientando ela com um canudinho na boca, saía a voz, então, era tudo muito esquisito, porque a voz da pessoa que estava comandando saía super engraçada e a outra estava toda desajeitada, a bolinha caía milhões de vezes e eles começavam a rir. E o segundo, eles tinham a mesma missão, mas eles não estavam com essas coisas de um pouco meio de perrengue. E aí, esse momento que eles riam juntos, eles caíam na gargalhada junto, eles tiveram depois uma percepção muito maior de intimidade do que o outro grupo. Então, essas atrapalhadas que eles viviam, ele aumentaram a intimidade. E aí, os participantes, eles traziam uma visão, participantes não, os neurocientistas, na verdade, compartilham uma visão de que o riso, ele é um atalho dentro do cérebro, um atalho de intimidade. Quando a gente ri junto, a gente cria intimidade junto. Eu vou compartilhar uma história rápida, depois queria ouvir uma pessoa, depois a gente passa para eu poder passar para o último, tá? Um é que tem um negócio chamado Agile Learning, Tem uma comunidade que chama Agile Learning Centers, que é de aprendizagem autodirigida. E quando eu fiz a formação do Agile Learning, eu fui fazer, e aí eu cheguei lá, né, na sexta-feira e tal. Quem estava organizando era até meu namorado, e aí, tipo assim, sábado o dia inteiro a gente ficou brincando. Aí teve uma hora, domingo, aí eu tava lá, beleza, virginiana, esperando o curso começar. Quando chegou domingo, no meio do domingo, o negócio não tinha começado ainda. Eu falei, vai começar, não? Tipo, aí hoje eu entendo que já tinha começado há muito tempo, né? A gente estava brincando para a gente se conectar, para a gente criar intimidade, para que fosse possível viver uma experiência de aprendizagem autodirigida, em que o compartilhamento do aprendizado seria muito voltado para cada um, assim. Eu acho esse exemplo da intimidade muito legal. Alguém tem algum exemplo para compartilhar antes da gente ir para o próximo? Marcele, eu não tenho exatamente um exemplo, mas o que você falou sobre o riso na intimidade bateu muito de frente com a sua primeira pergunta, que era o que me energiza. E eu tinha colocado a risada, porque é isso, eu trabalho com humor, né? Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre espiritualidade e sempre trazendo essa parte do humor, porque eu acredito que a risada, ela baixa essas fronteiras que a gente tem, e às vezes eu consigo colocar uma mensagem de reflexão para as pessoas. Então, enquanto elas estão rindo, elas estão lá com a consciência assim, tá, isso talvez faça sentido. E eu gosto muito disso. A Luísa falando assim, a vinheta do meu canal tá incrível. Não, eu ainda vou lançar, Luísa, vai ter... Eu tô lançando uma vinheta nova pro meu canal, mais um João. E aí eu fiz uma música reflexiva, que é um funk. E aí com a risada eu crio essa intimidade, porque é onde eu faço as pessoas se identificarem e é onde eu lanço as reflexões também, que com a risada fica muito aberto, né? Para elas poderem mudar, e aí, enfim. Vai ter Adorei. clipe, ó. Manda aqui no chat o seu canal para... Gente, vale muito! Eu ontem vi esse vídeo repetidas vezes, sério, muito bom. Vou mandar aqui no chat, pode deixar. Não, muito legal. E é isso, né? O que cria intimidade. Teve um dia assim, que eu fiquei pensando, a gente rir junto, chorar junto, passar perrengue junto, né? Compartilhar. E eu acho que o riso, especificamente, tem um poder muito grande, assim, de conectar. E a gente pode provocar isso, né? Assim, a gente pode promover isso. Então, adorei. Vou para o último aqui, que é o de experiência. Separei 3 experiências aqui. Uma é de elevação. Elevação são as pequenas experiências que a gente está aqui vivendo aqui no Impact Hub, né? De repente acontece um negócio que tira a gente do script, sabe? Esse exemplo eu acho maravilhoso. Tem uma empresa de companhia aérea, Southwest Airlines, que eles dão aqueles avisos de segurança, sabe? Tipo, coloquem os cintos de segurança. Só que eles fazem umas piadinhas. Imagina, meu sonho era estar nesse avião. Porque é sempre muito chato essa parte. E aí eles quiseram um dia, tipo, e assim, eles sempre tinham super feedbacks positivos, né, em relação a essa experiência. E eles tentaram mensurar esse impacto que tinha essa experiência. Eles descobriram que pessoas que viviam essa experiência compartilhavam essas experiências com outras, e com outras, e com outras, e virava uma propaganda gratuita para a marca. Eles tentaram mensurar e eles perceberam que eles têm 140 milhões em receita simplesmente porque eles falam com piadinhas nesse momento, assim. Então, eu sempre fico pensando o que a gente pode fazer na experiência das pessoas, as pessoas estão vivendo uma experiência nessa comunidade,
que é aquele momento é aquele momento que, tipo, tira a pessoa, nossa, eu não esperava por isso, sabe? Tem alguma coisa diferente que acontece e que tira as pessoas ali, intervenção urbana, igual a Cacá falou, alguma coisa diferente acontece. Gatilhos emocionais, a gente falou um pouquinho das emoções, né? E aí, a lógica de gatilhos emocionais tem a ver com uma das coisas que cria intimidade também, que é, muitas vezes a gente está... o que a gente consegue fazer, o nosso comportamento, ele é atrelado às nossas emoções. E muitas vezes, nas empresas, nas comunidades, a gente não para pensar como é que as pessoas estão se sentindo. Que tipo de gatilho eu posso colocar para empurrar as pessoas para um sentimento que vai levar a comportamentos que são melhores para as pessoas se conectarem, para as pessoas trabalharem juntas, enfim. E aí que tem um exemplo que eu coloquei, que é uma carta que chama Visita de Gratidão, que as pessoas mandavam uma carta de gratidão a alguém, e os cientistas que fizeram essa pesquisa, eles mensuravam o efeito dessa carta das próprias pessoas que mandaram, ou não lembro se eram as que mandaram ou que recebiam. Não lembro. Mas mesmo, acho que eram as que mandavam mesmo. E mesmo um mês depois, as pessoas ficavam impactadas por aquela onda de gratidão. Então, olha que coisa pequena. Pega aí, acaba aqui, ó, escreve uma carta de gratidão para alguém. Ponto. Você vai ficar impactado por isso por um mês, isso vai te colocar a sua energia em outro lugar, e a gente poderia falar só da energia das emoções, enfim, que é um outro assunto também que me interessa muito. Mas como a gente pode ir criando no dia a dia esses pequenos gatilhos para as pessoas se emocionarem juntas. Então, por exemplo, todo começo de encontro do que eu faço, todo começo, principalmente todo final, na verdade, todo final, às vezes todo começo, tem algum momento de apreciação. Porque quando a gente se aprecia, a gente eleva a nossa energia e a gente consegue pensar melhor e a gente sai, né, melhor desse encontro. Estou começando a ficar ansiosa, falta 3 minutos. Último card, que é o card de transições, que basicamente, esse card, ele gosta assim, beleza, a gente entendeu que experiências são importantes. Quais são os momentos em que experiências são mais importantes? Inícios, transições e finais. Então, sempre que a gente começa uma coisa nova, sempre que a gente termina alguma coisa, sempre que a gente passa por uma transição, viver uma experiência faz com que a gente eleve o significado que a gente dá para essa experiência. Não vou nem compartilhar essa experiência, vou compartilhar uma outra aqui que eu lembrei, que é uma experiência que eles fizeram, na verdade é um estudo que eles fizeram com jovens universitários, e eles descobriram que perguntavam para os jovens qual que é a sua memória de faculdade. Ex-universitários, na verdade. E aí, qual que é a sua memória de faculdade? 40% respondeu alguma coisa que aconteceu no primeiro ano de faculdade, porque é o momento onde as coisas ficam mais marcadas. Então, sempre que a gente for pensar numa experiência, é legal a gente pensar uma experiência de início. O que vai acontecer no início dessa experiência? É isso que vai lembrar, as pessoas vão levar. O que vai acontecer no final? É isso que as pessoas vão levar. Então, quando a gente está numa comunidade, o onboarding é super importante. O offboarding, as pessoas estão saindo. O que a gente vai comunicar para essas pessoas quando elas estão saindo, né? Ajudar as pessoas a evidenciarem que elas estão passando por transições dentro desse espaço. Então, esse tipo de experiência ajuda a contribuir muito em significado para elas. Ufa! Essa aí eu não vou nem conseguir abrir para vocês, gente, para a gente cuidar aqui do tempo. Mas queria agradecer e ouvir, enfim, 2, 3 pessoas, como que foi para vocês, o que ficou mais forte. E vou compartilhar aqui, só antes de abrir, a gente está produzindo um e-book para disponibilizar um pouco mais de conteúdo dos artefatos, das pesquisas. Então, eu vou mandar aqui, quem quiser receber esse conteúdo, eu mando para vocês assim que ficar pronto, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, que nesse espaço não dá. Mas queria ouvir 1, 2 pessoas, como é que está saindo aí, como é que vocês estão saindo. Nossa, saindo com vontade de conversar mais 2 horas com você. Assim. Sério, muito incrível. Obrigada. Feliz. Também faz feliz. Vai lá. Só antes, o Marcinho tem que sair. Vamos tirar um print lindo, com um sorrisão lindo para registrar essa atividade antes dele sair. Você avisa quando você for tirar? Foi. E aí, muitos sorrisos. Ai, Marcele, obrigada, foi muito bacana, muito legal. E o que eu acho interessante é que, assim, tu trouxe, na verdade, reflexões do que a gente já sabe, a gente vive isso, mas a gente não sabe por que a gente lembra mais dos perrengues, a gente não sabe por que algumas coisas ficam marcadas, e faz todo sentido isso, né? Muito obrigada e parabéns.
É isso mesmo, às vezes isso é muito legal, assim, e isso a gente até outro dia começou disso, né, Cacá? Como que é isso, né? A gente já está fazendo isso, a gente já está vivendo isso, o que eu estou tentando fazer é estruturar o que a gente já vive para facilitar com que isso se repita mais vezes, assim, essa é a ideia. Eu vou mandar aqui para vocês o formuláriozinho para vocês preencherem, que aí eu mando para vocês o e-book. E aí eu esqueci de mandar antes. Só clicar, colocar seu nome, seu e-mail, se quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, coloca lá também, e depois eu mando para vocês esse material. É isso. Tem o nosso formulário de avaliação da atividade aqui, que eu coloquei aqui no chat, super importante para nós, a organização da Hub Escola, sabermos o que vocês acharam da atividade. Aí. Gente, obrigada. Foi uma delícia estar aqui com vocês e com pessoas que são tão animadas, tão interessadas com o tema. Fico muito feliz de estar aqui com vocês mesmo. Obrigada. Obrigada, Marcele. Obrigada pela tua experiência. Beijo. Marcele, obrigada. Foi incrível. Muito legal mesmo. Obrigada pela troca, pelo compartilhamento. Valeu. Beijo, beijo. Beijo. Oi, Lê. Incrível, né? Oi, Lê. Muito massa, muito massa. Eu só fiquei nessa dúvida se eu, como anjo, deveria ter feito outra coisa, deveria ter feito mais coisa, sei lá. Não, tu só não pode ficar trocando diabo no começo, criatura, porque fica mudando a luz da tua cara no teu rosto. E a qualidade do vídeo tá ótima. Dá pra ver. Mudando de aba? Quando muda de aba no computador, porque o zoom é preto, né? E aí ele dá sombra. Quer ver, ó? Vou mudar de aba, ver se você nota. Não ficou travado. Dá pra ver? É só isso, eu acho. E Mas nem dá é um pra problema. perceber? Claro que dá pra perceber. Não, é só se estiver me olhando, né? Mas é uma tela pequena, né? Tá todo mundo se olhando. Nossa, Não, tu fez super bem, inclusive, eu acho que tu deu os boas-vindas de uma maneira muito gentil, assim, explicou a Hub Escola e tal, eu acho que foi bem legal. Tá. É porque eu fiquei meio nessa dúvida. Eu já fui anjo ontem também, né? E daí eu fiquei, será que eu devia ter falado mais coisas? Será que eu devia ter sido mais presente? Não teve mais, foi super presente, não teve mais necessidade de suporte técnico, né? Porque é uma série de Zoom normal. É, e ela não teve salinha, não teve. Que ela queria compartilhar o som, porque ela já tinha as músicas tudo salvas, não sei o que. Então, tá tudo certo. Eu só acho que a gente devia ter alinhado, assim, né? Aquelas coisas pro 2022. Combinar que precisa de um espaço no final com uma música para preencher o formulário. Porque senão as pessoas não preenchem o formulário. Então, eu falei, só que daí agora, por exemplo, ela acabou se atrasando um pouquinho, né? Tipo, ela não conseguiu terminar o que ela programou na atividade 2h30. Ela teria mais coisas. Ai, eu queria ver. Eu quero ver. Eu adoro essa mulher, Lu, assim, ó. Nossa, podia ficar ouvindo ela o dia inteiro. Eu amo o jeito que ela organiza as ideias. Amo. Nossa, eu quero muito esses conteúdos, eu anotei várias coisas. Ela vai lançar um curso agora em outubro. Vai ter um festival da multa agora no final de setembro e depois vai ter o lançamento do curso. É isso, quero fazer, eu até falei o João pra quer ela... fazer, talvez a gente faça todo mundo, dependendo de quanto for. Será que o Hub dá uma ajuda de custo pra nós? Será que ela aceita alguma coisa que a gente faz de pergunta? Acho que não. Mas eu quero, eu gostei muito. Acho muito então bom. Tá. Mas é isso, ela não conseguiu terminar, ela nem conseguiu terminar os slides. E daí não deu tempo. Então... Tudo bem. Tu vai ver a do Márcio hoje à tarde? O do Márcio? Às 3 horas? Ai, Guri, pior é que eu tenho 5h30. Mas não é amanhã do Márcio? Gestão de comunidades é amanhã. Ah, que viagem. Hoje já deu, então, acho que eu queria ver. Não, agora tem esse líder facilitador, só que eu não vou poder ver porque ele é 2h30 em Sexy Coffee. Não vai rolar. E eu tenho um cara que já tá me esperando aqui no Hub pra conversar. Tudo bem? Uma pessoa do Ideia Gov do Hub. Olha, que legal. Ele é meu amigo da vida pessoal, mas agora ele tá no Ideia Gov do Hub São Paulo, ele tá coordenando o projeto.
enfim. E ele se inscreveu antes para ser community manager aqui. Tava entre ele e a Úrsula na época. Nossa. É? Ganha pontos, ganha pontos. Eu acho. Super indiquei ele, mas eu fiquei pensando. Não, esse aqui é bom de telecompanhia. Ia ser uma relação figura da pessoa. É nada. É outra unidade. Se fosse aí do teu lado, aí ia ser complicado. Pra mim aqui tá tocando normal. Sim. Então tá, amiga. Beijos. Beijo, beijo. Nos vemos.